Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista, e esse é um espaço de entrevista para falar tudo aquilo que pode ser pauta na imprensa. A ideia é aqui trazer jornalistas e especialistas para falar como um assunto pode se tornar pauta na imprensa. E hoje, o convidado é uma pessoa que vocês conhecem muito bem no jornalismo investigativo, que tem feito muito sucesso, o autor e roteirista da Mulher da Casa Abandonada e o Ateliê. Não preciso falar quem é, né? Chico. Precisa, Cris. Por favor, Chico Felite é meu nome, vocês não me conhecem. A pior coisa que existe é quando você joga vocês já conhecem e a pessoa não conhece. É bem constrangedor. Mas então tem que conhecer, porque eu acho que o teu trabalho tem sido tão importante, tem inspirado tanto. Aqui na agência, somos todos fãs do teu trabalho. É recíproco. E Chico, me conta como que você chegou nesse jornalismo investigativo, né? Como você, agora vamos falar um pouco de podcast, e a gente estava ouvindo, né, os episódios novos todos, mas como que você chegou nessa trajetória, assim, do jornalismo? Eu soube um pouquinho que você fez um curso, né, o curso da Folha de Focas, como é que foi isso? Né? Foi tudo muito por acaso, assim, eu gosto de ser sincero quanto à minha vida, porque acho que tem gente que tem planos e tem metas e vai lá e faz, e tem gente que anda pela vida que nem um bêbado, cambaleando, e esse sou eu. Assim. Tudo que aconteceu na minha vida foi por completo, total acaso. Eu fui ser trainee da Folha, de fato, fui trainee 15 anos atrás, quando eu tinha 19, 20 anos, por acaso. Eu cobria música eletrônica num site, e daí um amigo do site falou, vamos fazer uma prova para entrar na Folha, eu não sabia nem o que era. A gente foi para uma balada, enfim, para um evento de música eletrônica, foi virado. Então eu fui fazer minha prova da Folha virado, sem saber o que eu estava indo fazer. Um menino clubber de 19, 20 anos, eu não lia jornal, eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo ali. Fiz a prova muito rápido, eu lembro da... Mas você era um bom aluno, pelo jeito, né? Cara, eu acho que eu tenho obsessões. Eu sou bom nas coisas pelas quais eu tenho um interesse doentio, que vai ser bom porque a gente vai retomar daqui a pouco. O interesse doentio é bem importante na minha carreira. Mas no geral não fui bom aluno na escola, não fui bom aluno na faculdade, e acho que isso também é importante, assim, senão a gente fica muito nessa construção da trajetória, da narrativa de não, tem que ser o melhor. Não, tem gente que não é o melhor por vários motivos, assim. No meu era, sei lá, muito interesse por trabalhar. Eu trabalho desde os 16 anos porque eu queria muito, então eu sempre gostei mais do trabalho do que da faculdade, por exemplo. Então eu fui estagiar numa assessoria de imprensa quando estava no meu primeiro ano. Olha isso, então, assessoria de imprensa, sabe como é que faz? Fiz clipagem, fiz assessoria, fiz tudo. E daí era uma assessoria de moda, e eu amava o universo da moda. Então no trabalho eu ia pra São Paulo Fashion Week, eu ia ficar com a Naomi, porque eu falava inglês e precisava de alguém pra ficar com a Naomi quando ela tava no Brasil. Eu voltava pra faculdade, era umas aulas meio furreca, assim, pra mim, pelo menos não era do meu interesse, era ler uns textos do Walter Benjamin, que não me interessavam muito. Daí pra mim teve sempre esse descompasso. Que é bem importante dizer, assim, eu sempre fui um mau aluno. Eu sempre conseguia passar, mas eu não tinha um interesse tremendo e não era um prodígio, assim. Mas quando você encontra algo que te atrai... Daí aconteceu isso da Folha, sem querer eu passei, e daí eu entrei e eu falei, calma, as pessoas são pagas pra ir pra rua, encontrar umas histórias, voltar aqui e escrever. Eu não sabia que isso era possível, assim. E daí foram 10 anos de muito trabalho e muito aprendizado, que eu fiquei no jornal, e eu trabalhei em todas as editorias da Folha de São Paulo, com exceção do esporte, todas, literalmente todas. Política, Cotidiano, Mônica Bergamo, Viagem, revista mensal, que era a Serafina, cobri tudo. A Serafina era incrível, né? Peguei o fim da Serafina, fechei a portinha e apaguei a luz da Serafina. Então, daí foi isso, daí eu aprendi a fazer jornalismo nesses 10 anos. Trabalhando muito, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, 7 dias por semana, com uma galera da minha idade que tinha muito interesse, viraram meus melhores amigos. Então eu brinco que era meio Hogwarts, assim, era meio que nem Harry Potter, porque a gente era muito jovem, trabalhava naquele prédio meio abandonado. Junto contigo, trainee? Não necessariamente. O Diogo Bercito, por exemplo, que hoje em dia tá em Washington e foi correspondente muito tempo em Israel, não chegou a fazer trainee, mas daí ele também era a única pessoa mais jovem que eu e já tava lá dentro. Ana Virgínia fez o trainee uma turma depois da minha, que ainda é repórter da Folha, repórter especial. Então era uma galera muito jovem, com muito afinco, e a gente trabalhava muito, mas não porque era exigido, assim, mas porque era o nosso rolê. Sim. Você entra quase que na vibração, né? E é uma maluquice. Eu falo, na minha época, quando eu fiz jornalismo, a gente até fez lembra assim, que era uma cachaçinha, que fala que o jornalismo é uma cachaça. É uma cachaça, é um vício.
Ainda mais num lugar desses que, tá, você pode entregar uma matéria, sei lá, 2 por semana, não vão te demitir. Mas você pode entregar 8 que eles vão publicar. E daí você pode falar sobre o que quiser. Você pode, sei lá, fui pra China conhecer o único lugar em que ainda é legal você brincar com bebês pandas. É trabalho isso. Eu literalmente peguei um bebê panda no colo, assim. Porque era uma coisa que tá saindo do possível, né? Tá ficando extemporânea, tá ficando datada. Você não pode mais pegar animal silvestre. Daí eu falei, cara, tem um lugar no mundo que milionários vão e pagam uma fortuna pra brincar com bebê panda. Eu acho que a pauta é essa. E a pauta realmente é essa. Assim, não é um serviço, vá lá e brinque com o panda. Olha como a humanidade é excêntrica. Assim, tem um lugar na China, em Chengdu, que as pessoas pagam $10 mil pra segurar um panda no colo. Então a pauta era a sociedade ao redor, não era o fato, não era o serviço do panda em si. Mas sim, uma das várias pautas divertidas que eu fiz na Folha, e era trabalho. Então, por 10 anos, assim, eu não soube distinguir muito o que era trabalho e o que não era, e aquilo virou minha vida. Mas tudo era uma pauta, você olhava e tudo podia ser pauta. Tudo, mesmo. Absolutamente tudo. Então, uma vez saindo da Folha à noite, eu quase fui preso, porque eu comecei a documentar uns policiais dando enquadro numas pessoas e eles estavam sendo agressivos. Era esse o nível, assim, eu vivia pra isso. Eu ainda vivo, né? Vive, né? Vive, pelo amor de Deus. Quem eu tô enganando? Não, mas hoje em dia eu tenho cachorros, eu tenho um marido, eu tenho uma família. Mudou um pouco. Não, mas você não tem medo? Uma pergunta, assim, quando eu escuto podcast agora e assim, eu vejo que você cutuca, né, as pessoas. Pessoas poderosas, você fez já vários, né, documentários, mas eu acho que o Ateliê mais recente, né, que conta um pouco essa história, né, de abuso, de uma série de crimes que não prescreveram, né, que estão aí, que ele pode responder. Ao contrário da Mulher da Casa Abandonada, né, que era uma história um pouco até melancólica no sentido de esse crime provavelmente existiu, a justiça americana considerou que houve crime, mas nunca vai ser julgado. Então eu achava essa beleza da Mulher da Casa Abandonada, que foi um crime, a justiça americana considerou. Ele nunca vai ser julgado. Isso fala sobre o Brasil, fala sobre a sociedade. O Ateliê não, nós estamos falando de crimes que ainda estão em carne viva, crimes que podem ser julgados e que provavelmente serão julgados. E é o tipo de crime que normalmente as pessoas, eu vi que depois várias te procuraram, né, assim, que as pessoas nem sabiam, né, elas tinham dúvidas, né, se realmente elas tinham passado por algum tipo de violência ou não. Né? Tem até hoje eu converso com gente que foi discípulo dessa escola de arte e dizia, tá, mas ele me batia e eu meio deixava, será que é crime? É quase que nem falar com estupro, mas eu não reagi, né, eu não bati. Exatamente. Tem uma culpabilização, um fardo da culpa que a gente coloca em vítima até hoje, que é o que me interessa nessa história. Assim, o que me interessava na história do Ateliê é que era uma zona cinza e super complexa. Primeiro, as vítimas eram muito ricas. Segundo, os crimes aconteceram por 20 anos e ninguém nunca falou a respeito, e daí algumas pessoas sabiam e faziam piada. Acho que vão ter vários agravantes narrativos, assim, que não é uma seita clássica, não é um crime clássico, as vítimas não se portam exatamente como a sociedade espera que elas se portem. Daí me interessa, porque é uma história complicada. Que nem Mulher da Casa Abandonada, é uma história complicada porque... Primeiro, envolve fuga do FBI. Segundo, o desfecho é completamente frustrante. O desfecho é completamente... O que vai acontecer? Nada. A pergunta que eu mais ouço é, mas o que aconteceu com a Mulher da Casa Abandonada? Nada. Ela continua morando na casa abandonada. E agora ela ganhou fãs. A única coisa que mudou... Eu ia te perguntar, ela ganhou fãs. Você imaginava que poderia virar uma nova novela sensacionalista, assim? Não, porque eu vi aquela transmissão que você fez pela Folha lá, que você fez até fechada, né? E tava todo mundo, todas as televisões lá na frente da casa Foi o dia 20 de julho, que foi uma loucura, 20 de julho de 2022. Foi o dia que foi o último episódio, que era a entrevista com a Margarida Bonetti, e a gente fez essa live, eu e a Margarida pra Folha e tal. E daí, de repente, estourou na internet, porque era o Datena com um helicóptero mostrando ao vivo por 3 horas a polícia entrando. Foi pico de audiência. Era a Luísa Mel entrando e arrancando um pincher do braço da senhora que morava na casa abandonada. Foi uma coisa surreal, mas é o Brasil de 2023. Eu acho que não dá pra duvidar de nada. Não dá pra duvidar de nada. Mas foi surpreendente, foi bem surpreendente. E é engraçado porque eu fiquei acompanhando, né? E ontem ouvindo um pouco do Ateliê dos Extras, que não pode dar spoiler, né? Porque ainda não foi. Pode super. Pode super. A gente trabalha com spoilers. Então tá. Daí eu só ouvi, daí eu... Corre, Chico corre. Eu falei, nossa, parece que eu tô voltando lá na casa abandonada. Esse foi, na verdade, foi uma... Você tentou recuperar um aceno, exato. Foi um aceno porque aconteceu exatamente isso. Eu tava almoçando com um amigo num bar na Consolação. Daí, uma pessoa que eu sabia que era vizinha do Rubens Espírito Santo, mestre do Ateliê, só me mandou a mensagem corre. Talvez porque soubesse que a Mari Moradas tinha me mandado na época da Mulher da Casa Abandonada, o corre também.
E eu corri até a casa dele, que fica na Praça da República, porque a polícia estava entrando na casa dele naquele momento. Depois de muito tempo sem atividade, sentada em cima do inquérito, a polícia resolveu agir. Depois que o podcast saiu, foi logo depois. E daí eu queria acompanhar, eu queria ver e consegui pegar ali o grosso do que aconteceu. E como foi começar assim com o podcast? Você tinha todas essas histórias, você escreveu livros, né? Mas como foi entrar nesse mundo dos podcasts? Uma maluquice, porque podcast vem até antes de livro pra mim. O que acontece? Eu saí da Folha com 29 anos, então faz uns 6 anos, para escrever roteiro. Tava fazendo roteiro pra televisão, trabalhando com umas equipes de humor e tal. Daí eu cruzo com a história do Ricardo Correia, que era o Fofão da Augusta. E daí quando eu começo a apurar essa história pra ninguém, eu não trabalhava mais pra veículo nenhum. Independente. Eu queria fazer dessa história um podcast. E eu até fiz, existe um podcast muito ruim, muito ruim com a história do Fofão da Augusta. Só que daí o meu editor no BuzzFeed, daí eu vendi pro BuzzFeed News essa história, negociei com um monte de gente, negociei com a Piauí, negociei com a Folha, acabei optando pelo BuzzFeed News porque eu acredito muito na internet e porque tinha uma questão de, eu perguntei pro Graciliano, né, porque ele era o editor do BuzzFeed, tá, mas qual o tamanho da história? Ele falou, o tamanho que ela merecer. E só na internet isso poderia acontecer, assim, não iam dizer, são 4 mil toques, são 5 mil toques, são 100 centímetros, que são as unidades de medida, faz o que merecer. E daí eu fiz uma história pra internet gigantesca, que tinha, sei lá, 20 páginas. Era quase um livro, e deu muito certo. E ainda bem que ele insistiu que tivesse uma versão, porque eu só queria fazer o podcast, ou seja, a história do Ricardo, que depois de um ano ia virar Ricardo e Vânia, que era o meu primeiro livro, ela virou um podcast, então foi o meu primeiro experimento nesse mundo sonoro, porque eu amava. Eu ouvi Serial, e acho que como todo mundo que ouve podcast narrativo, Serial é um divisor de águas, assim, mudou o mercado, mostrou que você podia contar histórias reais ali pelo áudio, e podia chegar em muita gente, podia ter um resultado muito bom também, narrativo muito bom, eu acho o áudio muito rico como maneira de contar a história. E o podcast tem uma vantagem. Antes a gente escutava no rádio e tal, né? Mas você tinha que estar conectado. Agora você tá na rua. O podcast, eu ia passear com os cachorros e ficava ouvindo. Daí minha mãe disse, você não vai desligar? Vamos tomar café. Eu falei, mas é que eu tô terminando de ouvir esse episódio, eu preciso saber o que vai acontecer. É a melhor coisa que existe, né? Quando você pega alguém fazendo isso. Assim, ontem eu fui na natação, uma funcionária do lugar onde eu nado virou e falou, você é um menino, né? Daí eu falei, que menino? Daí ela falou, eu te escutei, hein? Eu não sei como, mas eu cheguei... A tua voz é marcante também. É impossível se você abrir a boca no ambiente. Jura por Deus? Juro. Eu acho tão genérica. Não é genérica. Nossa, mãe do céu. Eu não acho genérica. Eu escuto a tua voz e assim, é fácil de identificar. E parece a voz de um senhorzinho de 60 anos, não? Porque eu ouço muito isso, assim, que as pessoas acham que eu sou baixinho, careca e bigode branco, assim. Não, senhor não, mas eu imaginava uma pessoa mais baixinha, mais gordinho, era isso que me vinha na cabeça, você acredita? Não sei se é por causa do Casa Abandonada, você falava, eu não tinha ainda, na época eu comecei a escutar, eu não tinha jogado, assim, não tinha te visto nas redes sociais nem nada, eu ficava assim, imaginando, assim, tinha um outro perfil. Isso também acontece muito, nerd, baixinho, gordote, ou um senhorzinho de idade. Com óculos, eu imaginava isso, e vocês estão vendo aqui que eu acho que minha voz é mais antiga que eu, minha voz transmite minha alma, que é um senhorzinho, mano. Tem alma velha. Alma velhíssima, caquética. Mas é bom porque tem história, por isso que você traz aí nas memórias, né? Talvez. E foi isso, então meu podcast precedeu tudo, mas ele era muito ruim e era uma época que ninguém ouvia. O que eu agradeço muito hoje em dia, que ninguém ouviu aquilo, porque é muito ruim. Tecnicamente é muito ruim. Narrativamente, mas você não tirou do ar, tá lá ainda. Tá, mas não tá no Spotify, não tá em lugar nenhum. E daí agora entrou no embrólio. Como o BuzzFeed foi vendido, ninguém sabe mais de quem é. Eu não sei de quem são esses direitos autorais. Daí, outro dia jogaram. No fim do ano passado, jogaram no Spotify. Daí começou a ouvir um monte de gente me escrever. Tô ouvindo seu podcast do Fofão. E eu, tipo, assim, tô ouvindo. Eu vi uma entrevista recente tua até, num podcast, falando sobre o Fofão e tal. E daí foi... Alguém tinha jogado os arquivos lá ilegalmente, daí eu ainda pedi pra tirar e tal, porque não são meus os direitos. Eu botaria se fossem meus, eu daria um tapa técnico e tal, mandaria pro Lua que trabalha comigo hoje, mas não são meus, eu não vou usar propriedade intelectual de outra pessoa, sabe? Então fica lá, fica enterrado. E você foi atraindo mais gente pra trabalhar contigo, agora você já trouxe a Bia, né, nesse nova temporada. Beatriz Trevisan é uma gênia, assim, eu conheci ela muito jovem. Eu fui banca do TCC dela. Muito tempo. Eu fui banca do TCC dela e achei o TCC tão bom que eu falei, cara, eu quero trabalhar com ela. Esperar um momento, chegar um momento oportuno. Aí chegou, daí eu contratei ela
E o Ateliê era uma história, além dela ser uma repórter faixa preta, ela é muito boa, e ela entrevista muito bem, e ela tem muita sensibilidade e tal. Eu acho que era uma história que precisava ser contada também por uma mulher. Eu acho que o ideal era que fosse contada por uma mulher. Mas como a história chegou pra mim, e quando eu vi já estava envolvido, não dava mais pra fingir também que tipo, não fui eu que tive o relacionamento com a Mirella que levou ao documentário, mas que tivesse um poder feminino, uma voz feminina, um texto feminino legítimo. Assim, o texto é dela. Quando ela escreve, o texto é dela, a visão é dela, não tem ingerência. Ela que decide o que é publicado e ela que narra. Então, eu achava isso importante, porque é uma questão, quando você entra em crime sexual, quando você entra em misoginia e tal, acho justo que seja uma mulher contando. Eu não conseguiria contar. Mas você teve uma conexão, você tem, né? Dá pra, pelas entrevistas e tudo, você cria uma conexão com quem você tá entrevistando, né, Chico? Você tem uma conexão com a Mirella, por exemplo. Impossível não ter nessa... Porque daí tem o caso dessas investigações muito longas, né? Então faz 1 ano que eu falo com ela todo dia. Eu falo mais com ela do que eu falo com meu marido. Daí, queira ou não queira, óbvio que existe uma questão profissional, assim, existem interesses distintos. Às vezes eu preciso virar para ela e falar, olha, não, isso eu vou publicar. Por mais que não seja o que você queira que eu publique, é a verdade, meu compromisso é com a verdade, com contar essa história. Mas óbvio que existe uma proximidade, óbvio que eu investiguei o suficiente para acreditar na narrativa dela. Senão eu não faria uma série de 10 episódios com a narrativa dela de crimes que aconteceram numa escola no centro de São Paulo. Então, antes da Mas antes de você acreditar, você também checou algumas coisas. Isso quer dizer, eu investiguei muito antes de falar, tá bom, vamos fazer. Não dava pra eu embarcar. Muita gente chega e fala, pô, acabei de sair de uma seita, pô, tem uma pessoa em condição análoga à escravidão na minha casa, e muitas histórias não se confirmam. Muitas, 99%. Tanto que quando ela chegou, eu falei, pô, não, né? Mas eu já tinha ouvido falar do Ateliê. Porque eu conheci uma pessoa que tinha entrado e acabado o casamento assim que entrou. A pessoa desapareceu. Isso anos atrás. Não, eu lembro que você comentou nos episódios isso, né? Daí eu fui atrás, daí eu vi tudo que tinha de documentação, entrevistei muita gente, vi filmagem das coisas que ela dizia que acontecia, vi foto, daí eu falei, tá, temos elementos o suficiente para dizer que tem respaldo no que ela está dizendo e acompanhar o processo. E daí o Ateliê é um documentário sobre uma denúncia, não é sobre a escola e a seita em si. Para mim, o Ateliê é o que acontece quando você é mulher e decide denunciar um crime no Brasil. São 10 episódios dessa saga, que às vezes é frustrante, às vezes é claustrofóbica, às vezes é repetitiva, porque é um processo frustrante, claustrofóbico e repetitivo. Pra caramba, assim. Muito mais do que eu pensava. Muito mais do que ela pensava, a Mirella, muito mais do que a Beatriz pensava, muito mais do que qualquer um dos envolvidos. 1 ano. A gente achava que era, tipo, vai na delegacia, fala e tá tudo resolvido. Não, são meses pra ir até a delegacia. Daí você vai lá na delegacia da primeira vez, são 8 horas lá. Daí você vai pro Instituto Médico Legal, daí você precisa voltar na delegacia porque perderam um papel, e daí você precisa repetir tudo o que aconteceu. E então é um podcast que repete esse ciclo, que é um ciclo um pouco frustrante, assim. Você pensa, calma, deveria ser assim? Eu deveria entrar, a vítima deveria entrar numa sala e ter um monte de homem e eles ficarem fazendo essas perguntas? Tem umas perguntas que são bem incômodas no processo, assim. Mas você pensa que é a investigação, você também teve que fazer isso, né? O que você acha? Assim, porque eu vejo que o pessoal fala muito que tem que repetir muitas vezes para justamente ver se a pessoa segue mesmo, né? A mesma descrição e tal. Será que... Eu acho que é um sistema que está sempre colocando a vítima em jogo. Você está sempre questionando a vítima. Então essa lógica, por exemplo, de repetir, vamos ver quantas vezes vai repetir sem cair em contradição. Por que você está fazendo isso com uma pessoa que já teoricamente foi vítima de violência? Por que você não ouve o relato dela uma vez só, que até uma nova... Enfim, estão havendo algumas mudanças no corpo jurídico e tem um projeto de evitar a revitimização em que vítimas, mulheres e crianças não podem dar mais de um depoimento. Não, porque senão é você mexer numa ferida, é você mexer numa ferida de novo, é você mexer numa ferida. Por que você não pega essas informações e a partir dela coloca a Polícia Civil para fazer uma investigação e ver se elas correspondem à realidade ou não? Por que você fica colocando essa pessoa no banco do réu todo dia, sendo que ela não é o réu ou a ré? Por que esse fardo vai para a vítima? Por que esse fardo não fica com a sociedade ou com o Estado ou com quem foi acusado, entendeu? Então acho que tem uma questão de distribuição de responsabilidade e de essa máquina é feita para quê? Assim, essa máquina é feita para de fato a gente encontrar justiça ou essa máquina é feita para a pessoa se cansar e desistir? Porque muita gente se cansa e desiste. Cansa, né? E daí envolve família, você tem outros reflexos e tal, né?
fica mais complicado, então, né? Acho que é isso, assim, pra mim eu gosto de história quando ela tem um pano de fundo que é muito maior do que ela. Assim, parece que a gente tá falando sobre uma mulher numa casa abandonada, nós estamos falando, na verdade, sobre o Brasil e racismo. Parece que nós estamos falando sobre uma seita no centro de São Paulo, nós estamos falando sobre justiça e mulher. Então, as histórias grandes que eu gosto, óbvio que eu publico muita coisa menor, que daí às vezes é só a história em si, sabe? Às vezes é só caiu um metrô de São Paulo, abriu uma cratera no... Mas eu gosto, às vezes, quando ela traz uma discussão maior escondida. A gente não sabe, mas tá ali escondido e daí de repente você fala, é sobre isso então a história, não é sobre o que eu tava pensando. Não, e do ateliê é isso, né? Você falou que é sobre uma mulher, mas no final a gente traz outras coisas, né? Outras, né? A questão de pessoas com grana que tem uma certa carência, que não aceita, várias coisas que como que as pessoas são dominadas por uma seita, como uma pessoa consegue controlar outras, né? E novas formas de abuso que ainda não foram... A gente não pensou direito, nem a justiça tipificou direito, mas que são abuso. Então, sei lá, 30 anos atrás, você não falava de estupro marital, que é quando um companheiro estupra uma companheira. Você é casado com aquela pessoa e a pessoa vai lá e te violenta. Isso não existia. Você pensa na década de 90, não tinha nem palavra para isso. Hoje existe um termo para isso e a justiça está se adequando. Então parece que a justiça está sempre 20 anos atrás da sociedade. E eu gosto do ateliê porque parece ser uma história bem contemporânea, no sentido de aquelas pessoas foram lá porque elas quiseram, elas pagavam dinheiro, elas alegam que elas apanhavam, que elas eram agredidas, que elas eram violentadas. Exato, daí tem a questão do consentimento. Assim, é um consentimento real? Existe um sequestro emocional? Essas pessoas têm autonomia para consentir com isso? Eu gosto porque é espinhento. Assim, se não é espinhento, eu não gosto. Teve um dos episódios que você quase, eu sentia que você quase engasgava, tipo, você até falou, né? É frustrante entrevistar uma pessoa que não responde o que você quer. Porque ele ficava falando, mas fiz um curso e tal. Daí ele falou, não, eu fiz um curso fora. Tipo, ele tava tentando te menosprezar, né, Chico? Eu acho que tem um misto ali de uma pessoa soberba, uma pessoa que tenta menosprezar todo mundo que tá ao redor. E parte do domínio dele é exercido assim, é exercido diminuindo quem tá perto, porque assim ele fica comparativamente maior. Mas também tem uma dificuldade de lidar com a realidade, assim. E eu sou muito cartesiano, chega a ser doentio, assim. Eu quero saber a verdade, eu quero a resposta. E às vezes eu não tenho muito paciência pra sutileza. Nesse caso eu até tive. Eu fiquei mais de uma hora ali aguentando rodeio, falando e era cedo, né? povos originários. Mas cedo é ótimo. Povos originários. Povos originários. Nossa, daí eu falo assim, não, mas vocês não são povos originários. Vocês são uma escola no centro de São Paulo. Quem disse que nós não somos povos originários? Daí dá vontade de levantar e falar, nós não estamos chegando em lugar nenhum. Não dá. É o reino da loucura. Não dá. Nossa, o que tem aqui nesse ambiente, eu segurei meu tchan porque a ausência de lógica me enerva muito, me frustra muito. Se a pessoa é lógica, se ele dissesse não, isso de fato aconteceu, mas as pessoas queriam e existia um pacto, tudo bem, a gente consegue lidar na chave da lógica. Mas quando entra, os astecas sacrificavam virgens, eu não tô aqui pra isso, não tenho tempo pra isso. Uma viagem. E assim, qual foi a entrevista ou assim a apuração para você assim que mais mexeu contigo, ou que você... Porque nesse jornalismo investigativo é uma coisa rara, né? A gente quase acho que não tinha, mas eu acho que o que eu acho legal é que o podcast trouxe esse assunto do jornalismo investigativo de novo à tona, né? Porque, sei lá, acho que quando eu fiz jornalismo Sangue Frio era um livro sobre isso, né? Incrível, e a gente faz jornalismo, você quer ser um jornalista investigativo, mas lidar com isso é algo bem difícil, né? Acho que precisa ter uma personalidade bem específica, assim, acho que você precisa saber lidar com muito, porque vai ser muito. É muito trabalho, é um trabalho que não tem barreira, então eu recebo ligação às 3 da manhã de gente direto e eu falo, sei lá, ex-discípulos e ex-discípulas do ateliê, domingo. É meio um sacerdócio, é meio sua vida. Você precisa lidar bem com esse fato. E não acaba, porque agora vai acabar o ateliê. Eu já tô no próximo caso, que é um pouco mais tranquilo. Eu peguei um caso que é um pouco mais tranquilo, um pouco mais curto, um pouco mais distante. Não, porque é um crime mais engraçado. É horrível dizer isso, assim, mas não tem vítima, ninguém, não tem violência, é um crime sem violência. E ele é tão inusitado, é um golpista genial. Tá. Não é aquele de moda que você ia mergulhar de esse já tá pronto. Esse já tá pronto. Esse já tá pronto. Então um spoilerzinho. Esse eu fiz 2 anos atrás. Cara, é um crime no mundo da moda. Então é um podcast de crime, mas que tem Glória Calil no meio, tem a Narcisa, tem... um universo que você nunca pensava. Tá prontinho, tá na gaveta, pra sair no meio do ano. Legal.
que você nunca pensa, porque você pensa em crime, geralmente é uma coisa mais lúgubre, mais escondida. Aí esse é tipo passarela, editoras de moda, ex-primeira-dama, é bem peculiar e eu gosto muito porque parece uma coisa meio da Agatha Christie, assim, sabe? Parece um romance policial da alta sociedade, é total um romance policial da alta sociedade, mas que de fato aconteceu. E que ninguém nunca olhou direito, assim. Essa um pouquinho mais leve, então, pra dar uma respirada. O Brasil é tão frondoso de crime que não dá pra parar pra olhar direito pra todos. Às vezes você esquece que o caso existiu, às vezes você nem sabe. Mas sim, um pouco mais leve. O Ateliê foi a coisa mais lúgubre que eu já fiz na minha vida. Foi o trabalho mais pesado que eu já fiz na minha vida e olha que escrevi um livro do João de Deus. Assim. Pois é, eu ia te perguntar de João de Deus, porque você escreveu um livro e a vibe deve ter sido muito difícil, né? Foi muito difícil, mas é que tinha uma coisa ali de amparo. As pessoas criaram uma estrutura, as mulheres, e elas se amparavam, e tinha a Vanna Lopes, que recentemente faleceu, a Maria do Carmo, do grupo Vítimas Unidas, que, enfim, elas estavam muito em contato, então elas tinham... O ateliê ainda era uma coisa muito... no início, então as pessoas estavam sofrendo sozinhas. Então eu passava a tarde na casa de uma ex-discípula e ela chorava e ela não falava com ninguém, daí depois eu ia no domingo para casa de outra e não existia uma rede, assim, acho que agora tá começando a se formar uma rede. Elas estão construindo isso, né? Depois que começaram a ser... Demora, assim, acho que as denúncias ajudaram muito as pessoas, porque até então as pessoas estavam sofrendo sozinhas, né? Fazia 20 anos, tem relato de crime de lá de 2 décadas atrás. Tem gente que ficou 20 anos em silêncio sobre isso. Daí é outro fardo emocional. Assim. Acho que o João de Deus elas já tinham construído uma estrutura para se ajudar e tinha uma coisa de ser uma cidade inteira, sabe? Todo mundo sabia. O Ateliê tinha uma coisa da solidão porque ninguém sabia. Era no centro de São Paulo, mas ninguém sabia. Ninguém nem sabia o que era ali. Quanto mais o que acontecia ali. E 2 histórias no centro de São Paulo, né? Parece que você... Agora eu vou um pouco pro Rio. A próxima, a pequenininha é no centro de São Paulo. Ah, é? Que vai ser um podcast de 3 episódios, acho. Quero também brincar com essa coisa da duração, fazer um bem curto depois de um bem longo. E do tom também, porque esse vai ser um crime sem vítima, um crime que as pessoas vão, imagino, até ficar estupefatas, mas admirar um pouco o golpista, porque é um dom também ser um golpista. E nesse caso o cara tem baita, parece ter um baita. Um golpista de aplicativo, não? É muito pior do que você pensa. Você nunca pensaria. Não é pior porque no sentido de não teve violência com ninguém, mas é um golpe que é tão genial que ninguém nunca parou pra pensar. E é o ineditismo que faz dele ser genial. Inventando Ana, que eu assisti, eu achei incrível isso. Porque ela realmente, você fala, nossa, ela é uma milionária, né? Então tem pessoas que têm... E o dinheiro tá na Alemanha e vai vir a qualquer momento. Daí ela tá falando, o dinheiro tá vindo. Não, o dinheiro tá tendo um problema de transferência. A Ana Delvey realmente é uma... incrível. A gente admira golpistas, né? Porque é o Prenda-me se for capaz, as coisas assim, as pessoas que têm uma capacidade de realmente acreditar nessas histórias, por isso que elas convencem os outros. Que é um crime um pouco mais leve, por assim dizer, porque não tem violência. As pessoas podem perder dinheiro. No caso da Ana Delvey, era gente muito rica que perdia dinheiro, daí você fica meio, a gente perdeu, tem mais, né? E nesse caso também, no meu também. E como que você pensa agora nos próximos projetos? Você resolveu fazer independente, então você virou um empreendedor. Virei. De podcast. Infelizmente virei um empresário, não queria, daí caiu uma bigorna na minha cabeça de virar empresário. Ok, assim, era o caminho. Era o caminho possível, assim. Acho que ainda é um mercado muito selvagem, que as pessoas não desbravaram. E daí eu apostei no modelo de assinatura e falei, cara, eu acho que as pessoas vão querer pagar para ouvir antes e ouvir uns conteúdos extras. Só que isso eu não poderia fazer com uma empresa, né? Porque não teria porquê, assim. Também não tem porquê eu fazer com uma empresa hoje em dia para mim. Assim, eu tenho a estrutura toda. A equipe é minha, a história é minha, a voz é minha. A distribuição é feita pelos aplicativos que estão aí para todo mundo. Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Para que eu vou precisar de uma empresa grande por trás? Eu não precisava mais. Mas foi Mas ainda é bem difícil para ti, né? Você ainda, assim, como é para ti esse financiamento? Ainda... Rolou muito bem. Rolou muito bem. Quase como um crowdfunding, assim, né? Exatamente. Os apoiadores apoiam e ajudam o processo a existir. Assim, o podcast se pagou. E sobrou. E teve anúncio. Ótimo, então eu acho que é isso, é um primeiro passo, assim, exatamente, porque é um passo em que a gente ainda está na discussão, como vamos lucrar com podcast, como vamos fazer um modelo de negócio viável. Eu hoje encontrei um modelo de negócio muito viável.
e sustentável. Mas que dá um trabalho do cão. Assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é responder e-mail de assinante. Sim, imagina. Você tem que fazer gestão de tudo. Exatamente, eu sou o saque. Eu que ajudo as pessoas quando elas não conseguem assinar, porque é um processo ainda meio novo, num aplicativo que muita gente não conhece e tal. É isso, assim, eu cuido de audiência, eu cuido do comercial, eu faço reunião com possíveis anunciantes e também tem a questão do editorial, assim, é um tema tão pesado que o que cabe anunciar e o que não cabe. Sim. Pra mim é uma questão muito grande. Tem que ter um fit, Teve né? muita coisa que eu disse, obrigado, não vamos fazer, espero que você entenda, não poderia não ser bom para nenhum dos dois lados, caso saísse um anúncio da sua empresa nesse podcast. Daí o que rolou foi uma empresa de tecnologia que faz VPN, que é uma questão de segurança na internet, ou seja, é de um universo que não tem nada a ver com a arte, não tem nada a ver com crime, e ao mesmo tempo é uma empresa Mas que poderia oferece... ter sido uma empresa, alguma coisa de arte, por exemplo. Poderia. Não sei, viu? Eu acho que a partir do momento que encosta no editorial, por exemplo, ofereceram para anunciar filme de terror no ateliê. Eu falei, infelizmente. Teve na Casa Abandonada, teve O um lançamento telefone de preto. Foi uma decisão do comercial da Folha, não tinha ingerência. Hoje em dia eu acho que foi um erro. Por que você escolheu a Folha pra fazer? Você trouxe a ideia e resolveu fazer. Eu acho que eu ainda estava num momento. Eu sempre fui repórter a vida inteira, né? A gente não é criado para ser empresário, não é criado para ter uma empresa. Então eu tinha história, eu acreditava muito. A gente quer um chapéu, né? Na história. E daí eu achava que eu precisava ter uma grande empresa por trás. Então, quando eu lancei a matéria do Ricardo, essa grande empresa foi o BuzzFeed. Quando eu lancei os meus livros das editoras, a Todavia, a Companhia das Letras, daí eu falei, eu não tive... Óbvio, eu precisava do financiamento, a Folha financiou em parte, eu financiei em parte, foi uma coprodução. Era um projeto caro, são projetos caros, o ateliê. Tem que viajar. O ateliê foi para Londres, né? Mulher da Casa Abandonada, fui para Washington, é caro, e são 6 meses do meu tempo. Do tempo da Beatriz, do tempo do Bonfá, que fez Mulher da Casa Abandonada, do tempo do Luan. É uma equipe de 4, 5 pessoas trabalhando ali por 6 meses. Você para pra pensar, é muita coisa. Você para pra pensar num documentário de TV, é muito pouca coisa. O custo é muito baixo, mas você para pra pensar numa reportagem de jornal, o custo é muito alto. Sim. E daí fica no meio entre os dois. Assim, é uma reportagem de jornal ou é um documentário da Netflix? Não é nenhum dos dois, é um misto. Então depende do prisma que você olhar. Daí nessa época eu achava que era bom ter a credibilidade da Folha e o nome da Folha, e de fato foi bom, assim. Mas aí depois do boom que foi a Mulher da Casa Abandonada, eu falei, tá, saber fazer eu já sei. Eu acho que o público talvez já me reconheça e já associe meu nome com isso. Então, Por talvez isso eu seja... brinquei, falei, não preciso apresentar, mas você não precisa. precisa Mas é precisa Chico sim. Feliz, gente, aqui um Precisa businessman Nossa, aqui de podcast. Eu olho pra Anitta e falo, nossa, quero um dia ser que nem você, assim, porque ela faz tudo. Assim. Mas hoje em dia eu tô dando conta, assim, cuido do comercial, cuido do jurídico, cuido de tudo. Só que é um pouco novo pra quem só viveu de escrever, né? Sim. Eu vivia de apurar e escrever, daí agora, de repente, eu tenho uma reunião de negócios e tem que fazer reunião de negócios, e tem que ser bom, e tem que estar informado, e tem que render, não dá pra fazer de mau grado, não acredito em fazer as coisas de mau grado, eu acho que você tem que estar minimamente tarimbado pra fazer tudo que você se propõe a fazer. Bem, você tem uma longa estrada aí, né? Pra fazer isso. E Será? Eu acho que você Eu tem me uma... pergunto se a gente não mas tá se numa você- bolha de podcast, mas- pra ser sincero. Não, de podcast sim, mas no podcast o que será que você pode fazer mais? Entendeu? Quem sabe? Cara, eu acho que é um formato tão livre que eu tô nessa pira de brincar, assim. Fazer um podcast que seja um episódio só e se resolva. E vender. Falar pras pessoas, olha, pague R$5 e escute esse podcast de 2 A gente episódios. tá na bolha mesmo, você acha? Acho que sim. Acho que no sentido de grandes investimentos, sim. Porque daí, de repente, todo mundo quer investir em podcast. Todos os grandes grupos de mídia querem investir em podcast. Muito pouca gente tá achando caminhos financeiramente viáveis e editorialmente viáveis. Que acaba sendo mais barato, né? Então, mas o barato às vezes é caro. Então vai lá e investe, sei lá, 1 milhão no podcast, que daí é ouvido por 10 mil pessoas, que é muito pouco. Não foi um bom investimento? Quanto tempo nós vamos? Deu quanto de dinheiro de volta? Acho que nós estamos nesse momento em que os grandes grupos estão pensando, tá, quanto eu botei nos últimos anos, nos últimos 2 anos, e quanto isso me rendeu. E se essa conta não fechar, cessa esse investimento, puxam essa isca. Enquanto a gente tem que se adaptar e ir pra outra coisa. Enquanto isso tem gente fazendo independente. A Deia Freitas do Não Inviabilize, que é genial, assim, criando empresas que se sustentam direto do público delas. E foi o caminho que eu optei e funcionou, assim. Porque daí eu não preciso de um investimento, de uma big tech americana que vai injetar dinheiro em mim, não. É a pessoa que paga R$9,90.
E é um nicho, não é um número bizarro de pessoas, mas é um número um valor que você suficiente para financiar. Pagava Netflix, era esse valor uma época, Exatamente. né? Depois foi aumentando, Hoje em dia né? já foi aumentando, né? Foi-se o tempo. Foi esse tempo. Mas assim, você consegue falar já, tipo, de quem é esse público, assim, por exemplo, ateliê, como é que foi a... Majoritariamente feminino, 30 a 50 anos, muito adolescente. Mulher da Casa Abandonada foi muito adolescente. Mas por causa de um fenômeno que se deu no TikTok e tal, que é uma coisa que não vai se repetir, assim, mas podcast de caso real geralmente é mulher, o grosso do público, 70%, 80% mulher, de adultas, 30 pra cima, assim, de 25 a 50. E como é que foi a visualização? Assim, a visualização, né? A audiência foi ótimo, o maior podcast do Brasil, 500 mil de ouvintes por episódio. 500 mil. Um podcast grande no Brasil tem 60 isso? mil. A Mulher da Casa Abandonada foram tipo, quase 4 milhões por episódio. Eram tipo 100 podcasts grandes num Megazord. Você enterrou a Globo praticamente, né? Não, ali não... Eu não sei o que aconteceu, não vai se repetir, mas daí também eu sabia que não ia ser repetido. Eu falei, cara, vou contar uma história boa, da melhor maneira que eu consiga. Se for bem, foi super bem. Foi super bem. E olha que é uma história mais lenta e mais lúgubre, mas não tem jeito, assim, pra mim as pautas aparecem, elas se impõem, assim, não é que eu consegui escolher. Se eu conseguisse escolher racionalmente, eu ia achar uma coisa muito parecida com Mulher da Casa Abandonada pra tentar pegar a maior parte possível do público que eu vi a Mulher da Casa Abandonada. Mas uma história extraordinária, ela cai na sua... Pelo menos no meu caso, assim. Ela cai na sua vida e ela se impõe, assim, você não consegue... Eu não consegui escolher não contar a história do ateliê. Porque quando eu vi, já era a minha vida, e meu processo é bem obsessivo mesmo. Voltando ali pro comecinho. Conta como é que é essa tua questão obsessiva. Cara, assim. é paixão, assim. É uma coisa meio... A gente tava brincando antes, eu falei do horóscopo, você falou, nem acredito, mas é ariano, né? Ariano, então acredito. É uma coisa que... É isso, assim, Mulher da Casa Abandonada não tinha nada. Eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser na velhinha que morava na casa, não conseguia falar de outra coisa, não queria... Então não tinha dinheiro, não tinha ninguém disposto a publicar, não tinha como ateliê a mesma coisa. Você fez tudo antes sem negociar com a Folha? Como é que foi? Negociei com a Folha na metade do caminho, assim, quando eu já sabia que a Mulher da Casa Abandonada era a Margarida Bonetti. Mas isso já tinham passado meses. Deu ali fazendo nada. Você já tinha ido para os Estados Unidos e tudo? Ainda não, presta aí para os Estados Unidos. Então, pra mim é uma questão muito subjetiva e muito, sei lá, doentia, de eu me apaixono pelo assunto e eu preciso fazer aquele assunto. Não é uma decisão de mercado, não é uma decisão racional. Óbvio que tem um lado muito racional, que essa história é muito interessante. Se ela tá me interessando tanto, ela pode interessar outras pessoas. Mas o processo de deglutição é mais esotérico que isso. Assim, é mais eu estou obcecado por essa história e eu vou fazer, não importa o quê. E acontece muito, assim, das pessoas dizerem de ninguém querer. A mesma coisa da história do Ricardo. Assim, fiquei acompanhando um artista de rua por 6 meses, porque eu queria. Porque eu achava que merecia. Ninguém me validou, ninguém botou dinheiro. E acho que não teriam validado nem botar dinheiro. Você não fez porque você queria vender, você fez pela história mesmo. Fiz Depois pela história. Você faz também pela até história. hoje, né? Não, eu faço muita coisa que não repercute pela história, assim, muita coisa em que eu acredito. Você acha que por isso é o segredo do teu sucesso, por exemplo, do podcast, tudo, assim, que você não tá preocupado com isso? Eu acho que tem uma coisa inusitada, assim, porque quando você vai só apostar em coisas que já se provaram, ela não é nova, assim, quando você acha uma história completamente maluca, que é meio sem precedente, você nunca tinha ouvido falar, você vai comentar no bar, você vai comentar no ônibus, você vai comentar no trabalho. Então acho que tem uma coisa a ver a minha patologia na escolha de pauta com o inusitado, assim, com trazer uma história que você não esperava. Mas faço muita coisa também para pagar as contas, faço muita coisa... Sim, então não tem boleto. Faço livro para farmacêutica, já fiz 2 e foram ótimos. Esse domingo, por exemplo, fui num simpósio de uma farmacêutica para dar uma palestra. Faço todo tipo de coisa com dignidade e com gosto. Assim. Você acha... Mas assim, você hoje já acha que você escreve mais do que... mais o roteiro do que matéria em si? Porque você tá mais ligado ao roteiro. Não, matéria eu não faço mais. Não tem mais como fazer. Porque entre palestra, escrever livro, escrever podcast... Cara, a investigação dessa do ateliê, por exemplo, tinha dia que eu tava em casa e eu precisava sair correndo, porque alguém que eu tô tentando falar mesmo estopou falar e pega um carro e vai pra Bragança Paulista. Isso aconteceu num domingo, então eu não posso me comprometer com outras coisas. Eu preciso ter esse tempo livre, porque
é uma manobra, um espaço de manobra que eu de fato preciso para entrevistar as coisas. Então, sei lá, ficar 72 horas na frente da casa abandonada para entrevistar a Margarida Bonetti, eu não podia ter um compromisso ali no meio. Aquilo era a minha prioridade. Como que foi aquilo aquele é encontro vida. pra ti, assim, com ela? Hã? Como foi aquele encontro? Muito tenso, né? Eu precisava muito daquilo para contar a história, eu queria muito, ela nunca tinha dado uma entrevista, daí de repente ela me liga e eu encontro ela na casa. Aquele primeiro dia da árvore e tal, que você encontrou ela lá brigando e tal, você já tava todo com a história na sua cabeça. Eu não sabia o que era a história, eu não sabia que ela era a Margarida Bonetti. Você eu não achava sabia? que ela era uma velhinha que morava numa casa em Pandarecos. Daí eu pensava, cara, pode ser um livro, Você uma era crônica bonita. Um diálogo grande ali naquele momento, né? Ah, mas eu tenho um diálogo grande com todo mundo o tempo inteiro, assim, se gravasse hoje antes de vir pra cá. É isso, assim, eu fiquei conversando com um cara que tinha um pincher e ele me explicando que o pincher é raivoso por causa do tamanho dele na rua, assim. E eu com o cobertor que eu tava levando na lavanderia pra lavar, então parecia uma cena surreal, assim. Eu parecendo um mendigo com cobertor nas costas conversando com um sujeito que eu não conhecia, ele explicando por que o pincher é raivoso e isso é ligado ao tamanho dele. Você realmente tem um interesse genuíno pelas pessoas. Ah, acho que é para-raio de doido, na real, né? Acho que chama para-raio de doido. Mas rola bastante. Rola bastante. Eu gosto, assim, eu não sei viver de outra maneira. Queria saber. Por quê? Ah, porque acho que é mais... Meu marido seria mais feliz. Cara, no dia do nosso casamento, a gente casou na praça Dom Tu acha José mesmo Gaspar. que ele não é apaixonado por isso? Acho que ele podia ser um pouco menos. A gente casou numa praça no centro de São Paulo, ali atrás da biblioteca Mário de Andrade. Daí, de repente, no meio do casamento, passa uma galera correndo, Cris. E daí eu falo, onde vocês estão indo? Daí eles falaram, pegaram um ladrão e vão linchar o ladrão. Daí ele olhou pra mim e falou, não, hoje não. É o nosso Hoje casamento. você não vai. Porque eu queria ir, eu queria ver o que estava acontecendo. Entendeu? Então acho que tem uma dificuldade. Mas você não foi. Não fui. Ai, que bom. Esse Tá dia vendo? eu respeitei. De vez em quando funciona. Ele consegue te segurar. Não a maior parte do tempo, mas consegue. Consegue. Mas é... E qual que é, assim, a tua perspectiva daqui pra frente? Assim, como que você vê? Eu quero muito fazer mais podcast. Porque eu tenho... E não tenho vergonha de ter, assim, eu tenho muito tesão em público, assim, em chegar nas pessoas. Muito. E acho que toda pessoa que se comunica deveria ter, ou tem, né? Então é isso. Agora que de fato tá crescendo o público, a gente tá chegando em mais gente com um formato que é jornalismo, ao mesmo tempo que não é jornalismo, é um misto, assim, eu defendo que é um híbrido, não é 100% jornalismo, não é uma reportagem do Jornal Nacional, não é uma matéria de capa da Folha, mas é um documentário sonoro com uma história 100% real, contada com ferramentas jornalísticas. Eu não vou largar agora, então acho que por um tempo eu vou fazer agora, tô com 3 podcasts já planejados, quero fazer uma biografia bem grande para a Companhia das Letras, mas daqui a pouco, assim, porque daí também vai me levar uns 2 anos. E tem essa possibilidade. Eu vou fazer esses podcasts, daí eu acho que talvez a gente mude do Brasil por um tempo. Eu ia te perguntar se Brasil ou se... Cara, o Renan, meu marido, foi aprovado nos MBAs fora do Brasil. Tá saindo agora, estão saindo os resultados, mas já saíram alguns. Então é bem possível que no fim do ano ele vai e eu vá juntos, porque não tem alternativa de eu não ir juntos. Não tem possibilidade. Mas aí vai ficar vindo Brasil, volta. Pega um livro grande pra escrever, sabe? Faz a investigação, a apuração toda e fica lá escrevendo. Acho super ok, quero paz. Mentira, né? Imagina, tá quem vai mentir, né? Vai começar a explorar. Daqui a pouquinho a gente vai, pra onde vocês vão? Daqui a pouquinho a gente vai começar a descobrir histórias das ruas. Ainda não sabemos, essa é a questão, porque cada universidade é num lugar. Daí em breve a gente vai visitar, ver de quanto é a bolsa que cada uma vai oferecer, o que é bem importante, porque a gente tá falando de dólar, né? E daí a gente, em setembro, muda. Legal. Para quem tá começando em jornalismo, nessa área mesmo de assessoria de imprensa, eu acho que assim, a assessoria de imprensa agora você não tem tanto contato assim, né? Tem muitos amigos, cara. Muitos amigos trabalham até hoje. O que você acha que seria a tua dica para quem vai trabalhar nisso? Você falou que, né, o teu trabalho sempre foi muito automático, né? Você sempre foi movido, né? Mas o que você acha que as pessoas têm que pensar? Você já deu uma dica, você falou que realmente tem que ter um interesse, né? Eu acho real que, interesse. Não, no mundo ideal, óbvio, nós estamos falando do mundo ideal. Muita gente só trabalha para pagar as contas e é legítimo, assim, tá tudo bem. Se você só trabalha para pagar seu aluguel, tudo bem. Todo mundo precisa pagar o aluguel. Mas agora, se você tiver um mínimo de escolha e um mínimo de poder de decisão,
fazer uma coisa que te interesse. É que eu sou da imprudência, né? Eu sou a porta-bandeira da imprudência. Eu sou a pessoa que pede demissão. Já pedi demissão num trabalho depois de 72 horas, porque não era o que eu esperava. 72 horas. No terceiro dia eu levantei e fui embora. E não é que eu tinha uma reserva, e não é que eu tinha outro trabalho, eu não tinha nada. Eu levantei e falei, não é o que eu esperava, não é o que vocês esperavam, não vai ser uma boa relação, agradeço. Ainda estamos em período de teste. E é a mesma pessoa que mergulha 1 ano no projeto. É a pessoa que fica 72 horas numa firma, levanta e vai embora. Acho que são duas fases da mesma moeda. Que é se eu embarco, eu embarco. Agora, se eu não embarco... E tem gente que é assim, mas tem gente que também, se você quer estabilidade, você tá no emprego, você só precisa dedicar 30% do seu talento ou do seu interesse, ótimo, é uma relação saudável. Eu acho que relações com o trabalho deveriam ser assim. Eu não consigo ter uma relação assim. A minha relação é completamente doentia, não tô incentivando ninguém a ter. Mas eu acho também, se colocar o trabalho no lugar só de trabalho, e vou me dedicar, e vou ter uma entrega justa, e vou ser competente, mas não vou fazer disso minha vida, puta, parabéns, assim, é tudo que eu queria. Eu não consigo. Também sou apaixonada, não tem como. Você dorme, acorda pensando em como poderia fazer melhor e mais. Agora, se você tem paixão mesmo, acho que não tem medo de se jogar. Não tem medo de tentar, não tem medo de se aproximar das pessoas que você admira. Isso eu acho muito importante. A gente acha que as pessoas estão em cima de pedestais e elas nunca vão falar. Cara, quando eu era moleque, eu mandei um e-mail pra Fernanda Young. Fernanda Young me chamou pra ir tomar um café na casa dela. Eu fiquei trocando ideia com a Fernanda Young e a gente fez um trabalho juntos. Eu nem vou contar aqui porque que eu te chamei, né? Falei, Chico, tem uma fofoca. A gente conhece gente interessante, é isso. Assim, as pessoas são interessadas e elas são acessíveis, a gente acha que não. Então, sei lá, você gosta muito de Eliane Brum, escreve pra ela. Eu escrevi pra Mili Lacombe, por exemplo, quando eu era moleque, ela me respondeu por causa das colunas dela na TPM, sabe? Que era a única autora LGBT que eu conhecia na imprensa, assim. Tenta se aproximar dessas pessoas, tenta aprender alguma coisa com elas, tenta eventualmente trabalhar com elas. É muito possível, assim, mostra interesse. Se você tem interesse, não esconda esse interesse, mostra. E se você consegue ter uma vida saudável, sabendo que trabalho é só trabalho e é 1/3 da sua vida, acho que tem para todos. Legal. Tem uma brincadeira que eu faço aqui no podcast, que é falar do Café com Boas Notícias, que a gente sempre fala. E eu queria saber contigo que notícia ou que manchete você gostaria de dar ou de ler que seria uma boa notícia para ti. Assim. Pode até ser, cara, né, agora. Não. Eu acho que tem uma coisa... Nós estamos no dia 8, né? Pode dia 8, dizer que nós estamos no dia 8. Gravando no Dia Internacional da Mulher. É isso, assim, deixasse de ser notícia. Eu queria que não saísse na imprensa um grande feito, um grande fato feminino, porque ele já fosse a realidade. Que já tivesse um congresso proporcionalmente ou majoritariamente feminino, que já tivesse um judiciário, que as mulheres já tivessem em posição de poder o suficiente, que ainda não recebessem metade do salário médio do que um homem recebe, que não passassem pelo que elas precisam passar. Hoje, especialmente isso. Claro que LGBTQIA+, são mais meu campo, são mais minha... Isso também entra, assim, especialmente as pessoas as travestis e as pessoas transexuais, que não fosse mais notícias, sabe? Porque eu já noticiei muito, é a primeira vez que uma pessoa trans consegue mudar o nome sem medicalização. Eu fiz, por exemplo, essa reportagem uns 10 anos atrás. Sem passar por um médico. A pessoa conseguiu corrigir o gênero dela nos documentos e o nome sem precisar de um laudo médico. Foi a Neon Cunha. Eu lembro dessa reportagem, tem 10 anos. Queria que não saísse mais. Então minha manchete é uma não manchete. É que já fosse tipo, tão normalizado. Então, é isso. Que não fosse manchete a primeira presidente do Brasil. Não, que fosse a 15ª presidente mulher do Brasil. Fosse igual. Exato. Mas enfim, enquanto isso a gente vai noticiando. Vai que é importante também, exato. É importante noticiar as primeiras vezes. Mas as primeiras vezes mostram que ainda tem muito para caminhar. Legal. E Chico, fala aí como as pessoas podem te seguir e te apoiar nos projetos. Cara, eu sou Chico Felite, com 2 T's de tatu. Muito no Instagram. Eu fico compartilhando cachorro e idiotice no Instagram, que é minha vida. Saí do Twitter. Tentei o Twitter uma época, foi ok. Desisti completamente. Acho um ambiente belicoso. E eu não sou belicoso, quer dizer, eu sou belicoso, mas não gratuitamente. Político também, né? O Twitter é muito belicoso por nada.
Eu amo uma treta, mas eu amo uma treta quando é necessário tretar. Twitter parece que as pessoas acordam e falam quantas tretas eu consigo descolar hoje. Não é pra mim treta esportiva. A treta tem que ser bem utilizada. E é isso. Os podcasts é só procurar pro Chico Felitti no Spotify ou onde quer que seja, que estão lá. Mulher da Casa Abandonada, o Ateliê, Além do Meme, Outras Vidas. E acho que é isso. Esse do Fofão não vai estar não. Esse não. Tá bom, Chico. Obrigada mesmo pela presença. Topou esse bate-papo aqui. Eu acho que para quem tá aí trabalhando com pautas, né? Conhecer você e ouvir como você se interessa por uma pauta é muito bacana. É um reflexo. Muito frustrante. Não é frustrante. É um CID, é um problema médico. Não. Ótimo, obrigada, Chico, então, por estar aqui. Obrigada a você por acompanhar aí, e acompanhe a gente pelo Spotify ou pela plataforma, e aproveita para seguir o Chico aí e conferir os próximos episódios e próximos podcasts que ele está lançando. Até o próximo episódio.